Olá, eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos analisar a reunião de cristãos que aconteceu em uma universidade nos Estados Unidos em fevereiro deste ano, que ficou mundialmente conhecido como o Avivamento de Asbury. Mas afinal de contas, esse avivamento realmente acabou? Porque parece que ninguém mais está falando sobre isso. E é verdade que as autoridades norte-americanas exigiram que o culto fosse encerrado por causa de perseguição religiosa? Nós vamos analisar todas essas perguntas a partir de agora e ao final do vídeo eu vou te contar algo tremendo sobre esta manifestação que quase ninguém percebeu até agora. Mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Eu quero trazer aqui mensagens edificantes, sempre baseadas na Bíblia, de uma maneira simples e sempre de acordo com os tempos que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre o avivamento de Asbury nesses últimos dias. Milhares de pastores, cristãos, influenciadores digitais e até mesmo jornais famosos do mundo publicaram vídeos falando sobre esta manifestação. Eu mesmo assisti vários conteúdos tratados sobre esse assunto, alguns criticando, dizendo que tudo isso não passava de emoção, e outros glorificando a Deus, dizendo até mesmo que esse é o Pentecoste dos dias atuais. Mas eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, porque é bem provável que você já ouviu muitas pessoas comentando sobre isso. Nesse vídeo nós vamos além e nós vamos buscar respostas sobre o fim do avivamento de Asbury. O que será que vai acontecer com aquele lugar e com as pessoas que participaram dele e principalmente quais frutos esse movimento deve gerar daqui para frente e o que ele pode ter a ver com as profecias que falam sobre a vinda de Jesus. Agora, se você não prestou atenção nas últimas notícias e não sabe direito do que eu estou falando, eu vou te explicar de uma maneira bem rápida e objetiva o que foi o avivamento de Asbury, tá bom? Esse avivamento foi um movimento cristão que aconteceu na Universidade de Asbury, que fica na cidade de Wilmore, no estado do Kentucky. O evento começou depois que os alunos, com idades entre 16 e 25 anos, permaneceram no local orando por horas e horas e aquele culto não acabou mais. As pessoas que moravam próximas à universidade ficaram sabendo do ocorrido e foram ao templo para buscar ao Senhor também. E em seguida, as notícias da reunião se espalharam tão rápido que em poucas horas, cristãos de outras cidades e estados também se dirigiram para o local. O avivamento durou mais de 300 horas e ficou muito famoso no mundo inteiro. Cerca de 15 mil pessoas estavam presentes ali todo dia no local, com música, adoração, pregações, orações e testemunhos. E há vários relatos de pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, abandonaram ali drogas, confessaram seus pecados e muitas pessoas foram curadas, pessoas levantaram da cadeira de rodas naquele culto. Mas na última semana de fevereiro foi anunciado que aquela reunião precisava ter um fim. Segundo informações, autoridades da cidade de Wilmore, como a prefeitura e a polícia local, enviaram mensagens para o reitor da faculdade para acabar com aquele culto. E muitas pessoas começaram a acreditar então que a presença dos cristãos naquele lugar estava incomodando os chefes da cidade que exigiram o fim daquele avivamento. Mas, segundo o próprio reitor da universidade, isso não é verdade. O que acontece é que Wilmore é um lugar muito pequeno, com apenas 6 mil habitantes, e aquela cidade não estava mais conseguindo suportar um número tão grande de visitantes que estavam chegando de vários cantos do mundo. E por causa disso, eles disseram que agora somente os alunos da faculdade, do ensino médio e os universitários poderiam frequentar o templo e participar dos cultos. No comunicado, o presidente da universidade, o Dr. Kevin Brown, ele disse que aquele culto foi histórico, já que muitos alunos permaneceram orando, adorando ao Senhor e contando testemunhos. E eles não pararam mais, e além disso, milhares de homens e mulheres de todo o mundo vieram buscar a Deus junto com eles. Foi um mover tremendo, e o reitor disse que desde o primeiro dia ele presenciou muitas pessoas chorando muito, se arrependendo verdadeiramente, demonstrando compaixão pelos outros e sentindo muito a presença de Deus naquele ambiente. Foi uma paz maravilhosa. E agora que esse culto acabou, como vai ficar a vida daqueles jovens que entregaram suas vidas para Jesus? Pensando nessas pessoas, o evangelista Nick Hall
que participou daquele avivamento, resolveu realizar um evento na cidade de Lexington, que fica a 25 quilômetros de Wilmore. E para isso, ele conseguiu reservar um ginásio que tem a capacidade para mais de 23 mil pessoas. E lá, ele e outras dezenas de pastores e obreiros se colocaram à disposição daqueles jovens que vieram de vários cantos dos Estados Unidos e de outros países que estiveram naquela universidade nos últimos dias, dando direcionamento para eles, para que eles pudessem ajudar outras pessoas, contando seus testemunhos, contando tudo aquilo que eles aprenderam enquanto participaram do avivamento. Além disso, centenas de pessoas permaneceram no ginásio, orando, clamando ao Senhor, contando testemunhos e confessando seus pecados. O evangelista Nick Hall, ele disse que após o encerramento do reavivamento de Asbury, ele sentiu que muitos participantes estavam confusos sobre como eles deveriam agir a partir dali. Ele também acredita que essas pessoas que foram tocadas por Deus, que elas foram orientadas, elas agora poderão levar esse mover do Senhor para todos os cantos do mundo, dando continuidade no avivamento, só que agora numa escala muito maior, em diversos cantos da América e do mundo. E você sabia que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esse avivamento de Asbury pode ter a ver com uma profecia sobre a volta de Jesus? Isso porque existem algumas passagens da Bíblia que apontam que haverá um derramamento do Espírito Santo em grande escala, resultando em um avivamento espiritual em todo o mundo nos últimos tempos. Por exemplo, em Joel capítulo 2, Deus promete que no último dia Ele derramará do seu Espírito sobre as pessoas, resultando em sonhos, visões e profecias. Veja só o que Ele disse. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Olha isso, irmãos. E o apóstolo Pedro, milhares de anos depois, citou esses mesmos versículos no Evangelho de Atos, capítulo 2, durante o Pentecostes, mostrando que o derramamento do Espírito Santo havia começado naquele dia e seria uma realização parcial desta profecia de Joel. E agora, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o que quase ninguém falou até hoje sobre esse avivamento. O que foi que causou o despertamento espiritual para que as pessoas buscassem a Deus com tanta intensidade? Será que foi um louvor? Será que foi uma oração? Uma palavra profética? Porque eu já passei por situações assim, de ir para a igreja muito mal, muito frio espiritualmente, e quando eu comecei a ouvir louvores, uma pregação, aquilo me levantou novamente e eu me enchi do Espírito Santo. Mas será que foi isso que aconteceu naquela universidade? Eu fiquei muito curioso para saber que tipo de pregação motivou os jovens a permanecer há quase 2 semanas louvando e adorando a Deus sem parar. E eu fui procurar esta ministração na internet, acreditando que o pregador teria levado uma palavra mais avivada, uma pregação com muita gritaria, muita emoção, sabe? Assim como aquelas que a gente costuma ver nas igrejas pentecostais. Mas não foi nada disso que aconteceu. O pregador simplesmente subiu no púlpito, tranquilamente. Ele fez uma piada sobre o quanto ele cantava mal. Em seguida, ele questiona aqueles jovens sobre o tipo de amor que eles levariam daquele lugar para fora da universidade, já que muitos deles terminariam aquele ano letivo e iriam embora daqui a alguns meses. O pregador então simplesmente desafiou aqueles jovens a amar ao próximo como Jesus quer que nós amemos, entendeu? Isso foi suficiente para que aqueles jovens fossem impactados por aquela palavra que aparentemente era muito simples e era até fria espiritualmente para muita gente. Mas aqueles jovens foram cheios do Espírito Santo. Não houve nenhum apelo emocional, psicológico, era apenas a boca de um homem simples sendo usada por Deus. Isso nos mostra que um avivamento não tem nada a ver com emocionalismo, como nós estamos cansados de ver em muitas igrejas. Um avivamento não tem a ver com gritaria, com pessoas rolando pelo chão, gritando pelo templo. Não, irmãos. Um avivamento tem a ver com o fogo da presença do Espírito Santo, tocando o coração das pessoas, mostrando a elas o que elas estão fazendo de errado, e aí as pessoas começam a sentir o desejo de se arrepender, elas são renovadas pelo Espírito Santo. E isso me lembra uma passagem em que o profeta Elias teve um encontro com Deus em uma caverna, depois que ele estava fugindo da rainha Jezabel, que queria matá-lo.
Ele estava muito desanimado, ele queria morrer porque ele achava que ele era o único profeta que tinha sobrado e que todos os outros haviam se desviado, abandonado a sua fé. Então, a Bíblia conta que Deus se revela ao profeta Elias de uma maneira surpreendente, que eu quero ler para você agora. Olha o que está escrito. O Senhor disse a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Amém? Irmãos, quando Deus quer impactar uma pessoa, quando Ele quer impactar uma multidão, como aconteceu em Esbur, Ele pode fazer como Ele fez com Elias na caverna. Ele poderia usar uma tempestade, terremotos, fogo caindo do céu, mas Deus preferiu vir através de uma brisa suave, gerando um arrependimento profundo nas pessoas. E sabe por quê? Para demonstrar que mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, Ele habita nas pequenas coisas também. Isso não é maravilhoso? Então, meus irmãos, eu espero que o avivamento de Esbur gere muitos frutos. Eu acredito que foi um avivamento genuíno e que isso se espalhe para todas as nações e também para o nosso Brasil, porque eu creio que Deus tem muitas promessas para nós. E que nós possamos também, assim como aqueles jovens, falar do amor de Deus para todas as pessoas à nossa volta e que a gente viva um cristianismo de verdade, não um cristianismo de fachada, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e que você agora compartilhe. Vamos enviar para as pessoas essa mensagem de esperança, de fé, e eu tenho certeza que você pode abençoar muitas vidas, tá bom? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.